Gente, bem-vindo a mais um episódio do Terapias Podcast. E hoje o assunto traz muito pano para manga. É um assunto que acontece com muitas pessoas, inclusive com a pessoa que vos fala, que é a transição de carreira. E hoje nós vamos pautar características das experiências que nós tivemos e o que fazer, o que não fazer, o que ponderar, enfim. Vai dar muita coisa. Então, se você quiser contribuir, dando seu comentário, compartilhando a live para mais pessoas, apertando no coraçãozinho, curtindo pra gente, vai ajudar bastante, tá bom? Vou chamar a minha convidada e daqui a pouquinho tem aqui. Minha pequena já veio dar um oi mais cedo hoje. Oi! Oi! Oi, gente. Tudo bem? Esperando a nossa convidada, Thalita, que vem hoje falar sobre como foi a transição de carreira dela, que é uma pessoa mais que especial. Mas deixa, vou contar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa moça. Eu já conheço há tanto tempo. Oi, Grazi. Esperando a nossa convidada chegar, para a gente falar um pouquinho, desbravar os horizontes sobre a transição de carreira. Você sabe também, né, Grazi? Você sabe um pouquinho sobre esse assunto também, né? Eu estou olhando. Esse aqui é arco-íris. Quem gosta de arco-íris, coloca o emoji de arco-íris ali, ó. Coloca o emoji de arco-íris. A geração que nasce nesse meio, né? Tá mais à frente, né? Já sabe até como falar, como pedir as coisas. Olha, a gente tem muito que aprender com eles. Vamos lá esperar a nossa convidada. A minha transição de carreira tem muito a ver com essa mocinha aqui, ó. Se der tempo, eu converso um pouquinho sobre como é que iniciou esse processo e como tudo aconteceu. Um pouquinho, amor. Agora você vai descendo um pouquinho ali, meu bem. Eu já vou te chamar, tá? Bom, eu acho que aconteceu alguma coisinha que a Thalita tá um pouquinho atrasada, mas não tem problema. Vamos lá, vamos começar. Opa, chegou, peraí. Tá? Já comentaram o emoji de arco-íris? Já? Comenta o emoji arco-íris aqui pra minha pequena. Eu acho que nem... Oi, meu bem, boa noite, tudo bom? Gratidão por esperar eu entrar. Imagina, nossa, eu que tô grata que você aceitou, né? Nossa. Pra quem não conhece a Thalita, ela é a nossa eterna rainha das rosas, né? Gente, guria, assim, tu sabe que tu entrou e marcou, né? Pra mim, especificamente, marcou muito. Tu sabe que, assim, meninas, me perdoem, mas de rainha das rosas só me lembro de você. Pra mim, acho que é sempre você, só fica você. Não, gratidão. Ai, coisa linda, né? Então, gente, vamos começar a nossa live aqui, que a gente tem bastante assunto, né? Deixa eu só te perguntar, tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho falhadinho só o teu áudio. Peraí. E agora? Melhor. Fala de novo. Não, ele tá falhando um pouquinho, parece que não tá dando retorno. Ué. Agora, vai, fala um pouquinho agora. Oi. Ah, eu acho agora. Oi? Acho que ficou até um pouquinho mais alto agora. Oh, perfeito. Eu tava com o microfone e talvez não vai dar muito certo. Tá. Vamos lá, então, vamos começar. Eu vou começar apresentando, então, a Thalita. Que a Thalita, ela fez uma transição de carreira para um lugar muito lindo também. Então, a gente vai conversar sobre isso. Thalita da Rosa Bink, recém-casadinha, né? Quem não acompanhou essa moça nas redes sociais, que é mais linda. Formada em jornalismo pela Fivale, terapeuta e consteladora familiar. Atua na área das terapias há 4 anos, auxiliando nos processos de autoconhecimento de cada pessoa que chega até ela. E além disso, ela é anfitriã também de um podcast, o Despertador da Alma, que vai retornar esse ano com a 2ª temporada. Bem-vinda, meu bem. Fala um pouquinho, te apresenta e fala um pouquinho de ti. Gratidão, Melissa.
Eu sou, né, acredito que uma das nomenclaturas mais importantes que eu tenho na vida nesse momento é ser a tua pitoca aí correndo no Não tá fervendo, papai. né? A gente chama um pouquinho pra perto, ela já tá. O Noah tá com voz, né? Sou também esposa do William, sou filha da Angelina e do Cirilo em memória. Eu sempre gosto de trazer, né, um pouquinho da família, porque traz toda essa base familiar, né, que é a constelação, que somos todos nós, né? E então, como tu disseste, me formei em jornalismo em 2020, trabalhei bastante na área política, né? Não me imaginava, eu me imaginava sendo a garota do tempo da RTP, sabe? Eu treinava só pra ser a menina do tempo. Mas Talvez por quando eu um comecei tempo a. diferente, né? Agora, né? Exato. E Muito. aí, quando eu comecei a estudar na universidade, já eu amei assessoria de comunicação. Foi o que eu escolhi. Então, me formei em 2020, foi a última formatura antes de começar a pandemia. Atuei na área durante a pandemia. Foi bem delicado, foi um processo assim, bem delicado para mim. E aí depois eu senti o chamado de migrar de área. E aí vieram as terapias. Mas como é que. Vamos comentar sobre essa transição aí. Com Aham. que foi que aconteceu? Porque, querendo ou não, foi uma mudança. Eu fiz um post, um Reels, um Stories mais cedo, falando que normalmente é da água pro vinho. E como não poderia ser diferente, Uhum. foi da água pro vinho para você. O que aconteceu assim? O que começou a pairar na tua mente que você gostaria de trilhar novos caminhos? O que é o processo de autoconhecimento, ele é muito lindo, né? E todos nós precisamos ter essa consciência que um dia nós vamos ser chamados para despertar, seja no amor ou na dor. Eu fui na dor. Por quê? Eu, na época, era diretora de cultura do município de Sapiranga, então, como tu mesma disse, fui rainha da Festa das Rosas em 2015. Foi algo que abriu muitas portas para mim. Inclusive, após, fui convidada para ser diretora de cultura, então eu era responsável por cuidar das cores. Eu amava, e uma das responsabilidades era. E eu amava muito isso. E me dedicava muito ao trabalho, sempre, né? Porque tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu me dou muito. Só que chegou um momento onde eu estava saturada, né? Porque por ser muito jovem, quando está na política, ser jovem é um desafio. Ser mulher é um desafio dobrado. Então, tinha várias questões que as pessoas falavam e apontavam, e eu comprava aquelas ideias por não me conhecer, por não ter certeza da questão da imaturidade Uhum. mesmo. Então, eu pensava, eu tenho que provar dobrado, eu sou boa o suficiente para isso. Hoje eu já penso com uma outra consciência, mas naquela época eu tinha. Uhum. E aí chegou um momento que eu estava assim muito cansada, assim, exausta e já não me conhecia mais. E aí eu conheci o Reiki, né? Eu fui para uma massagem com a Cláudia, uma querida, ela é de Araricá. Fui para fazer uma massagem com ela, eu evangélica, né, raiz assim. Então, eu via tudo como fora, tipo, a Reiki para mim era errado. Hoje eu já tenho Fora uma do nova quadrado, consciência, né? né? Uhum. É, tudo que estava fora daquela caixinha para mim era errado, era pecado. Então eu fui lá, desculpa para Deus, fui. E aí, quando ela começou a fazer a massagem em mim, ela trouxe várias consciências, que era uma massagem com rei. E daí eu pensei, gente, o que é isso? Nossa, ela trouxe coisas assim que estavam muito no meu interno e eu nunca tinha externalizado, eu não sei, conversado com Deus sobre aquilo. Pensei, meu Deus, isso aí é bruxaria, o que que é isso aí, né? Eu quero saber o que é. Continuei, porque me auxiliou muito, assim, num processo de ficar mais tranquila, de entender que algumas coisas eram minhas e outras não, então continuei indo. E aí chegou um momento que eu já estava indo mais do tempo, eu pensei, eu quero entender o que que é o reiki. E aí já comecei a estudar, porque eu sempre gostei disso. Então já comecei a estudar, já fui fazer curso de reiki nível 1, nível 2. E ali continuei atuando na política, mas já buscando todo esse conhecimento. Então foi ali um grande processo. E aí, então, eu me desliguei da administração em Sapiranga em outubro de 2019. E aí passei, trabalhei um curto período em Araricá, mas logo passei num processo seletivo em Porto Alegre para ser jornalista lá. E aí, quando eu passei no processo seletivo, comecei lá, pandemia. E eu era uma das 9 jornalistas da área da saúde. Então, eu trabalhava
no governo Marquesan, né? Mas na pasta da saúde. Então, o que eu noticiava todos os dias no Twitter? Pessoas que, né, tinham óbitos, enfim, com Covid, né? E aí, eu sempre digo dizer com, porque o D não, né? Era mais pessoas com várias comorbidades, mais aquilo, e aí tava, né? E aí aquilo foi gerando muitos questionamentos internos. Eu via várias coisas acontecer, tá, qual que é o meu papel aqui? O que é a pandemia que eu tô fazendo? E aí chegou um momento, assim, que também, em dezembro de 2020, eu pensei, não sei se é aqui o caminho. Já estava, assim, desgastada, assim, gostava muito da área, mas estava desgastada. E aí eu consagrei as medicinas da flor, agrodesde. E aí eu tive muita clareza com relação à camada de alma, assim. Eu pensei, não é jornalista. E aí, mas segurei ainda. Eu, né, tinha um contrato ali para cumprir, segurei o chamado interno. E, tá, você viu o chamado para segurar. E aí, um dia assistindo era uma live do David Carr, nós gostamos muito, a gente assiste bastante, e ele estava falando sobre o propósito de alma, assim. E aí ele começou a falar algumas coisas que quando ele entrou em processos, eu entrei em desespero, assim, chorei muito, né? E o William, na época, assim, ficou só me olhando, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô feliz, eu não é isso que eu quero, não quero ali, quero secretaria de outros municípios, e era ano político. E eu não quero nada disso, eu não quero aceitar um convite, dele tá, o que tu quer? Eu falei, só sei que eu não. É o que eu tô. É o caminho, né? É alguma coisa. Maravilhoso, eu disse, tá bom, então tá, então sai do seu trabalho, né? Vai fazer naquele ano, o que aconteceu? Eu fiz 6 campanhas eleitorais, mediaticamente também, né? Então eu trabalhei muito, tava exausta, essa era a realidade, né? E aí eu tava assim, saturada, porque política tem bastante coisa que não é legal, mas também ela é muito importante e necessária. Então foi uma escola da vida. E aí eu, não quero mais isso, eu já tinha dado uma grana legal, vou sair, parar um tempo, vou parar. Então, em janeiro de 2021, a minha irmã estava em Curitiba, e eu já era reikiana, já atendia, mas às vezes a distância, assim, não era algo, né? Foi pra lá, tô indo pra Curitiba, mais atendimentos pra mim, souber pessoas que precisam, e ela fez uma agenda pra mim, assim, marcou várias pessoas, né? Conheciam e eu fui e atendi, né, as pessoas lá. E nisso que eu estava lá, eu pensei, gente, eu quero fazer isso. Só que daí era totalmente política, terapia. Ele começou a vir vários ensinamentos e eu, nossa, esse é o caminho. E aí, quando eu retornei de Curitiba, a Júlia, que é uma irmã minha de alma maravilhosa, dirigente da Estrela, ela estava abrindo o centro de Estrela. E ela também estava num cerimonial e nós não tínhamos muito contato, mas ela recebeu que eu seria a pessoa que atenderia com rei no espaço. E ela zero contato comigo. E eu estava orando, né? Porque eu pensei, não, eu quero um lugar para atender e tudo mais. E aí ela me ligou, tomamos um chá, conversamos, e aí eu comecei a atender. E no início foi um processo para todo mundo de desconstrução. Para mim, né? Confesso que nem um pouco assim, quem que é a Thalita agora? O que eu estou fazendo agora? Como para todas as pessoas que me acompanhavam, o meu parceiro de vida, minha família, tipo, o que está acontecendo com a Thalita, né? Como assim? Né? E aí, então foi um processo de se desconstruir, se encontrar, para depois firmar que era realmente o meu chamado de vida, assim, propósito de vida. Deixa eu te fazer umas perguntas agora. Tu falou que tu foi Claro. em Curitiba, tu foi na tua irmã. Uhum. A tua irmã, Uhum. tu tem uma irmã que trabalha contigo hoje, né? Vocês têm parceria. É essa mesma? Essa irmã, porque eu tenho 3 manos, né? Tá. Eu tenho a Mana, que é a mais velha, daí eu tenho a Mana, assim eu também auxilia no amparo dos nossos trabalhos. A Thalia é consteladora, então nós fazemos as constelações juntas. E aí tem o Arthur, que é o mais novo, né? Que é filho só por parte de pai daí. Então já tinha na família isso, então, né? Então já foi só se somando, na verdade. Na verdade, eu que puxei. Ah, não, porque A Thalia era
sempre muito curiosa. Então, ela foi na massagista reikiana. Ai, vai lá, tu vai gostar. É diferente. Eu, sério, vou. Aí conheci, né? Me apaixonei. E eu e a Tarde fomos nós frequentamos um centro universalista em Novo Hamburgo um tempo, auxiliamos no amparo, aprendemos muito. Foi uma escola, que é o Forças Divinas. E é ali que eu conheci a Júlia também. Só que quando a Tarde foi pra eu continuei. E aí ela deu uma pausa, né? Porque ela tava todo um processo de coordenadora de RH lá. Então ela deu uma pausa na espiritualidade, um tempinho. E aí eu segui, né? E quando ela voltou, eu tava totalmente diferente já. E ela embarcou junto. Tu sabe que assim, eu tava pensando agora, olha a sua história. A tua história, tu foi criada no ambiente evangélico, onde é que era tudo assim, até aqui tu pode ir, né? Dentro desse quadradinho, qualquer lugar, pra fora não, né? E isso realmente é uma dinâmica que tu vê, eu acho que praticamente em todas as religiões, enfim, é meio que geral isso acontecer. E tu deu o primeiro passinho ali no reiki, que tu pediu, tu se desculpou com Deus, mas é uma energia que vem de Deus, né? Pra tu ver o que Exato! é que as pessoas ficam pensando, fazendo umas ligações que nem existem. São muitos véus, né? E eu não culpo porque eu acreditava, né? Ninguém colocou em mim, porque tudo aquilo que tu tem de ensinamento, seja dentro de uma igreja, seja a pessoa entrega aquilo que ela tem de melhor. Sim. E aí, né? E eu acolhia muitas coisas como verdade. Então, por isso que eu digo que foi um processo muito de desconstruir. Eu julgava muito. Eu julgava acender um incenso. Eu achava que era incenso. Eu, Thalita. Não me disseram, eu achava. E aí hoje eu acendo todos os dias em casa, eu para ver como às vezes a gente fica com muitos véus, né, na vida. Mas tu sabe. É importante a gente olhar. Pode continuar, desculpe. Não, pode Tu falar. sabe que assim, ó, agora vou dar uma experiência própria, tá? Porque na verdade, para mim não faz sentido muita coisa, né? E eu percebo que essas pessoas que têm esses grupos, que tem esse nicho, né? Que fica dentro de um cercadinho, não é uma coisa só deles. Por exemplo, eu faço terapia, também sou terapeuta, né? Mas faço astrologia, porque astrologia também o pessoal fala que é uma coisa que não existe. Gente, pelo amor de Deus, planeta, quem é que fez o planeta, minha gente, né? Mas tudo bem. Mas eu tava percebendo que às vezes eu entro em grupos das coisas que eu opero. Mas às vezes eu me vejo repelindo os grupos. Por quê? Dentro dos grupos dessas terapias, terapias não, vamos dizer assim, alguma coisa que foge do padrão. Tem pessoas que também criam círculos, né? Uma vez, até de política aconteceu também. Parece que, tipo assim, todo mundo que é desse meio é assim, assim, assim. Eu disse, gente, mas onde é que tirou? Não é? Então, para tu ver como, porque na verdade acontece. Pode ser religião, pode ser uma terapia, pode ser, mas são pessoas que estão por trás. E às vezes as Exato. pessoas propriamente elas despertam por certo ponto para começar a ver, mas elas não estão preparadas para o próximo passo, que tudo são passos, né? Às vezes as pessoas próprias dentro da terapia, elas ainda ficam tá tão acostumada com aquele quadradinho que eles só aumentam o quadradinho. Mas eles continuam ainda dentro. E a gente conseguir ter uma expansão que tudo conecta, tudo conecta. E das terapias, das empresas energéticas, tudo eu percebo que vai para o mesmo caminho. Tudo tem valor, né? A gente entender que não tem nada que seja limitado, inclusive a religião. Quantas coisas isso vai num culto, numa missa, que tu pega coisas legais que tu leva para a vida, né? Então, enfim, tem uma devagada, uma filosofada aqui, mas só para a gente. É isso, eu frequento igreja evangélica. Eu sinto no coração, eu me convidam e eu sinto, eu vou. Por exemplo, eu tenho um tio, ele é e eu amo dele. Nossa, eu vou assim e nossa, eu amo desde quando eu era criança. E quando eu sinto, eu pergunto, onde é que tu vai estar pegando? Ele fala e eu vou. E tudo certo, porque eu amo. A gente se abrir para tirar o melhor de cada um, né? Tá? Igreja
igreja católica também, a gente frequenta, né? O Noah foi batizado na igreja católica e também foi batizado num centro universalista que a gente frequenta, então ele teve 2 batismos. E tá tudo certo, porque o que que é? A religião é religare, né? Religare é quem? Deus. Então, são muitos caminhos, mas todos levam ao único lugar, né? E aí, quando a gente aprende que um dos mandamentos é não julgar, eu sempre digo, tá fazendo certo, não tá fazendo mal pra ninguém e tá fazendo sentido pra ti, continua, Exatamente. né? Então, não vai ser o que eu vou te dizer, porque cada um vai ser julgado por suas escolhas. Julgado não, mas vai ter a colheita das suas escolhas. E quando eu julgo demais, eu vou receber julgamento, né? É meio que um espelho, na verdade, né? Eu noto muito assim que por exemplo, aconteceu uma situação há cerca de um ano atrás que me abriu para voltar a ir na igreja que eu me batizei. E é tipo assim, a pessoa, o pastor em si, eles dão uns cultos muito legais, que tu tira muito. Então, é a gente se abrir para isso, mas também tem uma coisa que na minha opinião, a gente não necessariamente precisa disso para se conectar, né, com Deus. Então, isso é muito particular de cada um. Não é uma coisa que é só dessa forma que se conecta. Tem tantas formas, especialmente com a criação como um todo, né? E a gente, né? A gente é a própria criação. Exato. E assim, nós somos a nossa própria igreja, né? Quando a Bíblia fala de igreja, ela não está se referindo, né, os hinos evangélicos, às vezes, Deus volta, né, Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Não é realmente a igreja física, é a igreja que nós somos. E nós somos igreja o tempo todo, né? Então, eu tenho que pensar o que eu estou fazendo como igreja, né? Qual que é o meu cuidado? Porque o que é igreja? É um lugar onde encontra Deus. Então, eu sou igreja, eu encontro Deus em mim. Quais são as minhas atitudes que me aproximam de Deus, né? Então, uma prática que a gente começou a desenvolver agora mais esse ano que a gente colocou, já fez domingo, é o devocional em família, né? Então, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fazia muito, né? Ela lia a Bíblia, ela trazia a mensagem para nós e nós ficávamos, ela e eu e as minhas irmãs juntas, assim. E coisas que me marcaram muito. Eu pensei, por que a gente não faz isso na nossa casa? Então, o William e eu conversamos e a gente retomou com um horário marcado, assim, tal dia. A gente já fazia, mas assim, disciplina. Porque é a mesma coisa, é ser igreja o tempo todo. E o que é a igreja frequentar? É ela ir lá e aprender com aquele professor. O pastor é um professor, um padre é um professor. Então, eu vou pegar o que ele tem de melhor e vou aplicar na minha vida. E de nada adianta eu sair falando mal da pregação porque vai contra o que eu acredito. Então, eu estou ali aprendendo e aí eu saio e tá, aquilo é legal, tá tudo bem. É a consciência dele. Sim. Mas isso, tudo que a gente falou agora, nada mais é do que o autoconhecer. Entender nossos limites, entender o que nos agrada, o que nos atrai, entender o que é a gente com a gente. E às vezes a gente é uma mistura de muitas coisas. E tá tudo bem. Não, e é muito assim, quem me conheceu ano passado, talvez eu tenha que conhecer novamente esse ano, porque muda o tempo todo, né? É bom. Né? Gente, Isso é ótimo quem na vida. tem, E pode falar, meu amor. quem fala da gente de 2 anos atrás já não conhece mais a gente. Que bom, né? Querida, eu achei lindo tu falando da Thalita Rainha, mas assim, eu olho, nossa, sabe? É tão distante. São 10 anos, né? 10 anos, então é muito distante. Mas eu penso uma coisa, assim, e não é porque tu tá aqui na minha frente, não, porque eu me lembro de fazer pensamentos assim. A tua luz era diferente. Era diferente. Porque, não sei, entendeu? E não tem nada com nada, porque todas as meninas eram muito bonitas, tudo era maravilhoso. Mas tu entende que, assim, eu consigo ter uma percepção de luz, entende? Para mim, a luz parece que ela ilumina mais. Eu não sei o que acontece. E é mais ou menos isso. Então, aceita, né? Aceita que tu é nossa eterna rainha das rosas, não adianta. Luz, né? Que estava em mim, que está em todos nós, mas eu escolhi potencializar nesse concurso. Eu já a criação há muitos anos e não sabia que era cocriação, digamos assim. Um dos primeiros livros que eu
aprendi a ler foi o segredo. Então, desde muito novinha, eu tinha quadros de realizações. Hoje eu tenho, né? Tenho que atualizar. Muitas metas foram concluídas. E eu fiz um desenho, eu como rainha, acho que 3 anos antes da idade. Então, foi o primeiro passo que eu dei. Durante o passo, toda uma preparação de estudo, de se preparar, dicção, oratório, estudar a história do município, passarela, ir para concursos para pegar a experiência. Mas o que também teve? Um processo muito forte. Então, eu tinha uma faixa de papel higiênico que eu colocava todas as noites. E eu treinava o meu choro, sabe? Assim, saiu totalmente diferente o choro. Totalmente diferente. Normal. E eu fiz um propósito. Eu, na semana, porque a minha família é muito, né? Tem essa raiz, temos muito jejum com um propósito. Então, na semana antes, eu, as minhas irmãs e a minha mãe fizemos a semana toda de jejum, assim, da meia-noite ao meio-dia. E aí eu intencionei isso para que no dia eu tivesse a clareza certa, que fosse algo bom para mim, que, né, se concretizasse e pedir para Deus para me ajudar. E em contrapartida, eu falei, quando eu ganhar e colocarem a coroa e a faixa em mim, eu vou me ajoelhar para reconhecer que sem Deus eu não conseguiria. E foi o que eu fiz, né? Então, quando eles me entregaram, eu me ajoelhei. Foi algo que gerou muito o que falar pelos jornais na época. Como você se ajoelhou? O que está acontecendo aqui? Doida. Ela não caiu, ela quis se ajoelhar. E então foi muito legal, assim, trazer. Eu sempre falei, sempre falar muito de Deus, porque eu tenho muito essa consciência do quanto nós estamos aqui com propósito. Eu não tropecei e caí, existe um propósito de todos nós estarmos aqui. E o autoconhecimento é isso, né? Tu entender isso, inclusive na profissão. Eu amo ser jornalista, mas hoje eu sou uma jornalista de uma forma, né? Então, Na com verdade, terapias. eu tava pensando uma coisa também, Thalita. Pode falar. A gente hoje, a gente tem, sabe, muito essa coisa de propósito. Meu propósito, eu quero achar meu propósito, as pessoas ficam, às vezes, depressivas porque não acham o seu propósito. E esquecem de apreciar o caminho. Porque a tua aprendizado como na prefeitura, até mesmo como soberana, porque teve toda uma preparação depois do jornalismo, tudo que foi acontecendo te fazem quem tu é hoje. Talvez se tu não tivesse um pouquinho dessa caminhada, tu não seria. Tu entende que tu chegou no teu propósito, do que te faz feliz, mas tudo isso faz parte, tudo te preparou. Então que a gente possa apreciar o que a gente tem hoje. Porque eu vejo muito assim, as pessoas, às vezes, elas estão insatisfeitas com o que elas fazem, mas é o que elas têm hoje. Elas querem mudar, mas elas não sabem como, mas elas não estão curtindo o que elas fazem hoje. Talvez a ideia seria curte o que tu faz hoje, porque talvez não seja por acaso que tu esteja fazendo o que você está fazendo. Exatamente. E assim, entra muito essa questão de honrar os lugares, né? Então, hoje, meu Deus, eu tenho muito amor por Sapiranga. Eu não moro mais aí, mas assim, eu amo retornar. Tenho uma admiração muito grande pela gestão atual, né? Sou muito amiga da Karina, trabalhei com ela. E assim, são pessoas que volta e meia a política ela me chama, sabe? Assim, eu acho que a política, quando entra nas pessoas, entra direto, né? De alguma forma, tu é política. E assim, o que eu vejo muito como aprendizado, eu sempre falo para as pessoas isso, não tem como eu dizer, Thalita, eu me amo como eu sou, se eu não amar todos os processos que me lapidaram para chegar aqui. E é muito lindo ouvir hoje a Thalita dizer, nossa, eu amo, eu aceito, eu ressignifiquei questões do passado. Parece que sempre vivi no mar de rosas, mas né, eu passei por muitos processos desde a infância, mas que eu tive que entender, ressignificar, que eram coisas que me puxavam para trás, para viver uma coisa diferente. Hoje eu olhar para trás e dizer, eu me amo. Até o que me desafiou, até o que na hora destruído, eu amo também. Me ensinou. Entende? Então, esse é o processo. E eu sempre digo para as pessoas, isso vale também para a questão empresarial, questão de mercado de trabalho, de carreira, de propósito. O propósito que nós todos temos em comum é deixar o planeta Terra melhor do que quando a gente chegou. Todos, independente do que a pessoa fazer. Talvez um frentista de posto faça mais diferença na vida de alguém do que eu como terapeuta. Por quê?
pessoas que vão ir abastecer o seu carro e vão conversar com aquele frentista, vai dar um bom dia, ele vai dizer alguma palavra boa, e aquilo vai transformar a vida daquela pessoa. E talvez essa pessoa que vai abastecer o carro, ela nunca vai vir para uma terapia comigo. Então, eu não vou ter a possibilidade de auxiliar. Então, a gente tem que entender que, independente daquilo que eu for fazer, eu sou importante e eu sou necessária. Deixa eu pôr um exemplo. Então, eu estou de faxineira agora. Né? Quando eu limpo a casa aqui em casa, eu estou limpando, eu estou servindo a minha família naquele momento. Eu estou cozinhando, eu também estou servindo. E Deus me colocou aqui para ser esposa, para ser mãe. Quando eu estou trabalhando, também estou servindo, entende? E aí a pessoa desmistificar, eu sou um empresário de sucesso. Estou servindo a Deus ali. Sim. E aí, contra o teu propósito de vida, que isso é o propósito de todo mundo em comum. E aí tu vai ser muito em tudo que tu fizer. E não tem como a gente trocar de profissão enquanto a gente não honrar aquilo que a gente... Eu digo porque eu saía detestando a política. Ai, não aguento mais. Eu fugi. Fui fuga. Fuga te leva para aquela sala de aula de novo. Né? Então, eu saí. E aí, quando eu comecei mesmo na terapia, não é aí o caminho. Não é por aí, não é bem assim. Estudar, como assim, meu Deus? É tão bom durante tanto tempo. E aí eu fui ressignificando muita coisa e isso foi abrindo a terapia. Eu ia ficar na mesma sala de aula e as pessoas não iam chegar para mim, julgamento, entende? Então é esse processo que a gente precisa entender, honrar todos os lugares que são importantes. Tudo na vida é o aprendizado, né? No momento que a gente não fecha o ciclo de aprendizado, volta a acontecer de uma forma diferente para que a gente, mais uma vez, tente aprender o que a gente precisa para continuar evoluindo, né? Então... Exato. E o processo de ressignificar é muito lindo, porque hoje eu atendo com terapias, né? Sou consteladora, atendo muitas pessoas, mas eu continuo fazendo jornalismo. Por exemplo, o aplicativo Portal das Estrelas, né? Que foi canalizado pela Júlia. É um aplicativo muito lindo de autoconhecimento, é uma escola espiritual. E ali eu faço jornalismo, edito os vídeos, sou eu que cuido de Instagram, entende? Então, se eu não tivesse me dedicado à universidade, eu não saberia fazer isso hoje. Ou teria achado outras formas de aprender, mas faço com muito mais certeza para isso. Os chamados dos cursos, os chamados para constelação, eu faço. Os vídeos, gosto de constelação, eu mesma edito. Então, eu faço jornalismo de uma forma diferente. E um exemplo muito legal, assim, que eu vi, nossa, realmente, eu aprendi nessa sala de aula, aconteceu um pouco antes, na verdade, no final do ano de 2000, e o podcast foi 2023, 2022. Estava no momento, assim, de novo, numa cerimônia, e veio, né, mentores me trazendo orientações. Ele assim, tu é jornalista? E aí eu quase entrei em desespero. Eu tava muito bem terapeuta, pensei, como assim eu sou jornalista? Oi, essa informação está errada. E aí, eu mais forte na minha coração, tu é jornalista. E até então eu não atuava tão fortemente. Pensei, o que é isso? Aí comecei a meditar, né? A oração tu fala com Deus, meditação. E aí começou a ter clareza. Tu vai fazer uma comunicação diferente. Tu é jornalista. E eu comecei a ressignificar aquilo. E foi aí que começou a vir a alma que eu tenho. Então, tu vai fazer comunicação. O que veio para mim? Que se a gente não ocupar os espaços de comunicação, outras pessoas, talvez que não tenham um conteúdo tão enriquecedor, vão ocupar. E as pessoas vão assim. Então, veio para mim, dá espiritualidade. Então, escuta histórias das pessoas, como foi seu autoconhecimento. E aí, eu levei jornalismo também, de uma forma diferente. E aí, eu agreguei, então, constelei, porque eu precisava pegar o jornalismo de porque ele estava assim. E o ano passado, fui chamada para fazer uma campanha eleitoral no município, né? Coisa que eu falei, fazer mais. Mas foi um convite de uma eu tenho um carinho muito, uma admiração muito grande. Aí, eu conheço
conheci, achei incrível. Então, topei contratar. Estava ali na coordenação de comunicação da parte de marketing. E aí eu vi que foi muito leve a campanha. E aí eu entendi que a Thalita de 2022 não estava leve, não era só campanha, entende? Então, a Thalita de 2024 fez uma campanha que teve êxito, hoje estão eleitos prefeito e vice, e de uma forma muito tranquila. E eu falei, gente, era eu. É que, na verdade, os processos, a gente não está preparado para as coisas que vêm. E às vezes as coisas vêm, vamos dizer assim, atrasadas na nossa concepção, porque a gente pensa, por que a gente não soube isso antes? Porque a gente não estava preparado para saber antes. Exatamente. Tudo é um caminho, e que bom que tu conseguiu ressignificar uma coisa que antes te estressava, agora te dá prazer. Exato. Nossa, eu fiz com leveza, eu te juro, assim, claro, tem, né, processo, é política, é aquele jogo todo. Mas assim, nossa, com muito respeito, sempre, não, amada, a gente não vai responder assim essa pessoa. Vamos orar por ela? Eu juro que eu falava isso. Passar o contato dos candidatos, vocês perguntaram, dizer, vamos orar por ela, né? Eu tava. Mas eu acho que o que mais fica assim pra gente como uma lição assim de aprendizado de busca de propósito, porque o buscar o propósito, ele é importante tu achar o que te faz feliz, o que fica leve fazer. Isso é importante, mas mais importante que isso é primeiro a gente se conectar com o nosso eu maior, que Deus é dentro de nós, a gente se conhecer como pessoa, a gente saber os nossos limites, o que a gente tem dentro, o que nos trava, o que nos faz andar. Mas mais que isso, além disso, é entender que se a gente parar para pensar tudo que a gente fez, tudo tem um pouquinho daquela caminhada no que a gente faz hoje, né? Tudo se conectou para as coisas que foram acontecendo, nada foi solto. E às vezes as coisas acontecem, mas que caiu do nada na minha frente. Nada do nada, gente. Tava pronto para cair no teu colo. Aquilo que tu vibra, sabe? Vou dar um exemplo agora, né? Bem pessoal. Não que eu seja exemplo, além de um exemplo. Eu fui rainha da Festa das Rosas em 2015. E eu lembro que naquele ano, nossa, eu vou encontrar o amor da minha vida, meu marido. Eu brinquei, né? Passou 2015, 16, 17, 18. O William e eu, a gente já tinha se encontrado em outros momentos, mas a primeira foi na Festa das Rosas. Sim. Então, assim, a primeira aproximação, assim, foi aquela, oi, tudo bem, foi na Festa das Rosas. Então, hoje, né, meu Deus, que lindo, porque talvez se lá tivesse sido rainha, não estaria na prefeitura, não estaria, né, não? Então, tudo conecta, tudo sempre conecta. E por isso a gente tem que confiar, porque vai estar com eu estou lembrando. Inclusive, por que não está surgindo uma oportunidade de trabalho? Por que não está surgindo uma oportunidade de vir pessoas para ter emprego? Talvez eu não estou vibrando da forma certa, fazer a lição de casa para que seja mais leve. É isso que é buscar essa fluidez, né? Que seja, que caminho. Thalita, tu não vai acreditar, mas tá fechando uma hora já. Gente, eu não tô apavorada, a gente não falou quase nada. Né? Mas a gente começou em 19, tá fechando 19. Ai, é verdade! Ai, graças... Ai, obrigado, Senhor, que tem mais 20 minutos. Eu tô acostumada com as 7 horas. Eu falei, meu Deus, tá acabando o nosso tempo. Pessoal, se tiverem perguntas, mandem aqui. Sim. Tem nossos últimos 19 minutos. Mas tem 19 minutos pra falar bastante coisa. Ai, eu até tô feliz agora. Viu? Tu sabe que a minha, que eu comecei, eu percebi que eu também fiz minha transição de carreira, né? Apesar de que eu atendo na minha base, mas de uma forma diferente, o que faz mais sentido pra mim. Então não é o tradicional, é o fora do tradicional, mas pra mim faz muito sentido. Mas o que aconteceu pra mim foi que quando a minha filha nasceu, que eu sou astróloga, eu faço algumas coisas assim. Eu sou astróloga, eu amo astrologia, amo. Pra mim é quase como um outro idioma, assim, sabe? E quando a minha filha nasceu, eu fui fazer uma pastoral dela, né? Aí eu percebi que ela é toda... Hã? Bebê com papo do lado. Imagina, nossa senhora, né? Aí fiz uma pastoral dela, vi que ela era toda sentimentos, e né? Meu Deus. E eu me perguntei, meu Deus, o que eu
eu vou deixar para ela? Só que eu me dei conta que quando eu me perguntei isso, na minha concepção, o que eu tinha não era o suficiente para ela. Eu começou uma transformação dentro de mim. Então, e o que eu faço hoje, todo o contexto que eu faço, porque eu sou meio, eu faço muitas coisas, assim, eu parece que eu rendo quando eu faço mais coisas, mas eu comecei a me transformar, fazer uma transformação interna que começou a tudo fazer, aquela velha, aquela expressão que usa, né? Tu caminha e Deus coloca o caminho, né? Vai trilhando. Então tudo foi começando a acontecer e tudo eu busquei o que fazia sentido para mim. Tanto que quando eu me permiti ficar com ela, não ficar com ela um dia, porque eu ficava grudada nela, né? Eu ficava com ela o tempo todo. E quando eu me permiti ficar um dia sem estar com ela, foi o primeiro curso que eu fiz. Foi em 2019, ela nasceu em 2018. Em 2019, eu até o final do ano fiz 20 cursos. Olha aí. Por quê? Porque uma coisa levava a outra e tudo se conectava, tudo. Porque eu falei, tudo leva para o mesmo lugar. Tudo leva para o mesmo lugar. Aí eu vou fazer uma pastoral com outra pessoa, porque eu sou a pessoa, astróloga, que faz uma pastoral com outras também, né? Porque eu adoro isso, tem um monte de uma pastoral. Ela se Melissa, foca. Se você focar, tu não vai parar nunca, tu vai ficar no coisa, vai fazer tudo. Daí eu comecei a. Tá, então eu vou parar. Mas então tudo foi acontecendo e foi transicionando e percebendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E hoje, para mim, parece que tudo flui. E as coisas. E quando eu me despedi de algumas coisas, foi muito tranquilo para mim. Tanto que hoje eu me paro pensando e às vezes vivendo em situações que eu vivi por muito tempo, que eu olho, ai, obrigada, gente, tchau pra vocês, boa sorte, isso não me pertence mais. E tá tudo bem. Faz sentido, exatamente. E eu ver pessoas que cruzaram o meu caminho e que hoje têm os seus próprios negócios, que estão usando uma coisa, às vezes, na área ainda, mas que a gente consegue, pessoas que tu tem laços ainda, entende? Quer dizer que tu fez de uma forma do melhor que tu pôde. Claro que tem pessoas e pessoas que circulam até porque a gente aprende com o lado bom e com os perrengues também, né? Mas a gente entender que a gente pode passar disso a aprender e viver mais leve. Porque não precisa ser sacrifício. A vida não é sacrifício. Se é sacrifício, tá tendo alguma coisa errada. Exatamente. E isso das pessoas que passam pela vida é muito lindo, que nem hoje eu, né, sou mestre em reiki também, faço cursos, já fiz cursos onde muitos alunos eram colegas da época de política, sabe? Então é muito legal. Teve um curso que eu me emocionei muito, tinha 3 pessoas, pensei, gente, isso é muito legal, porque eles conheceram até aquela brigona que é, vamos lá. Nem te imagina assim, pelo amor de Deus. Acompanharam todo o processo da Thalita e hoje, eu quero entender o que ela tá fazendo, porque também faz sentido. Também emocionei bastante num curso que um dos últimos, assim, que tinham 3 pessoas, né? Nossa, isso é muito legal. Sim. Mas é que o que acontece? Às vezes as pessoas querem experienciar, contigo, né? Querem experienciar o teu processo porque elas estão vendo que tá dando certo pra ti. Porque a gente acaba exalando isso, né? Então as pessoas às vezes ficam curiosas por que a gente tá. Agora também tem isso, né? Deixa eu te perguntar. Tu falou muito de família e tal, né? Dessa questão da conexão com a família. Mas eu tive. Nossa, minha família. Quando eu comecei a mudar, nossa senhora, né? Furados, queridos. Meu pai chegou a falar assim, minha filha, quando tu tiver essas ideias malucas, tu conversa comigo antes. Eu disse, pai, a minha ideia maluca vai dar certo. Mas eu não chamei tua ideia de maluca, tu acabou de chamar a minha ideia de maluca. A gente começou a rir, sabe? Mas não, normal, porque querem, é a proteção, né? Querem o melhor. Exatamente. E tava tudo certo, por que tu mudou, né? E eu, assim, e é no sentido de que estava tudo certo para o externo. Mas então, uma coisa. Aí é que então, tá, ponto. E é
essa é a questão, assim, eu agradeço muito ao William, porque ele acompanhou todo esse processo, Nossa, né? Ele conheceu, e vivia num salão de sempre com alongamento de cílios, de unha, de tudo, né? Me conheceu montada aqui em cima. E daqui a pouco não tô fazendo isso pra mim, eu tô fazendo isso pra preencher algo. Não que todos façam algo, não. Hoje a maioria, mas aqui, todos não, né, Thalita? A hã? maioria faz, mas todos não, né? Só a maioria. Hoje eu me maquio porque pra mim faz sentido. Eu gosto de me ver Pra maquiada, sabe? gente, Hoje né? eu tô com a natural do meu cabelo, mas eu tô feliz assim. E podem me dizer, eu gostava mais de loira. Tá tudo bem, eu gosto mais assim. Entende? Então é um processo que as pessoas, às vezes, o externo parece, nossa, Thalita é diretora de cultura, nossa, talvez um cargo almejado, mas como é que tava o interno da Thalita? Eu sabia. É isso E aí. as pessoas têm que pensar, porque é muito além de cargos. Os cargos, eles são físicos, eles são passageiros, eles são importantes. Então, nos trazem retorno financeiro, o financeiro vive momentos bons em família, né? Adquire coisas que são importantes. A prosperidade, ela é divina. Mas a que custo? E Né? aquela coisa também, né, Thalita? Hoje eu estou jornalista, por exemplo, você, Exato, mas você não é. A questão do ser é exato. muito maior do que o rótulo propriamente dito, né? De uma profissão, de uma caixa que às vezes as pessoas colocam em caixas as próprias profissões em específico, né? Exato. E quando tu abre, tu entende que tu é muito mais, né? E tudo está integrado. Então hoje eu tenho uma prosperidade igual que eu tinha antes, maior, mas de uma forma muito mais leve, né? Entender, Então foi um processo de desconstruir. desculpa, eu vou Pode falar. entender que às vezes a gente pode pensar em um primeiro momento que as coisas de fora nos colocam em caixas. Uhum. Mas nada acontece conosco sem que a gente permita. Então, se a gente Exato, ficou numa caixa e a gente não pertence àquela caixa uma vida, foi porque a gente permitiu que nos colocasse numa caixa. Agora, no momento que a gente percebe que além da caixa tem muito mais, é quase que nossa obrigação desbravar, né? exato. E qual que é a questão? Eu digo, né, o autoconhecimento, a nova consciência, o despertar da consciência, ele é um para pessoas corajosas, porque conforme tu vai iluminando dentro de ti, tu vai vendo que algumas coisas não estão legais. E aí tu precisa reorientar, porque a ignorância salva. Eu não sabia. A partir do momento que tu sabe, Tá fácil, né? responsabilidade de fazer algo, né? Então, vamos fazer alguma coisa? Digo, né, que o autoconhecimento e as pessoas que olham no olhar mais integrativo para as profissões como um todo, elas enxergam o todo. E enxergar o todo é o enxergar o interno também. As coisas que refletem. Eu, por exemplo, também sou analista corporal. Então, as Uhum. microexpressões faciais falam, o formato do corpo fala, os órgãos internos falam. Mas eles Uhum. podem falar, eles podem gritar. Se você não quiser ouvir, nada foi falado. Porque às vezes eu percebo que eu quero falar, que tipo assim, mas é alguma coisa relacionada a isso. Mas tu percebe que a pessoa tem uma trava. E tu respeita que tá, não dá pra gente falar sobre o assunto, porque precisa ter coragem pra olhar pra dentro, né? Porque Exato. a gente enxerga o E até lado bom e o lado ruim, né? exato. E como terapeutas, nós somos auxiliadores do processo, né? Então, eu também tenho que entender que algumas caixinhas a pessoa está disposta a abrir, outras não. E aí eu vou até onde a pessoa me permite, mas depois é um processo, ela com ela, né? Eu digo, constelação, quando as pessoas buscam, eu sempre digo, é um processo que... Ai, tem uma... aqui em mim. Mas é um processo que o atendimento, ele começa quando ele... Por quê? Porque a pessoa vai... Ela vai ser constelada, ela vai receber consciência, ela vai ter o equilíbrio, a harmonização do campo dela, vai ressignificar. Mas não adianta ela sair com a consciência e continuar fazendo a mesma coisa,
Então, entra um pós-constelação ali de autoconhecimento, entregar aquilo que é da pessoa, ficar só com o que é seu, né? Então, tu é o protagonista da tua vida. E na transição de carreira, isso também acontece, porque às vezes a gente percebe que a gente toma posse do protagonismo da nossa vida, começa a caminhar em direção a ele e as pessoas à nossa volta travam, tentam travar os processos. Talvez às vezes está com boa intenção, está preocupado, mas tentam travar os processos. Então, entender também que a gente pode mudar somente a gente. A gente não muda o nosso redor, mas como tudo é energia, às vezes mudando a gente acaba fazendo um movimento involuntário ao redor que muda outras pessoas, mas sem que a gente queira fazer isso. Mas simplesmente Exato. acontece, né? Na constelação acontece muito isso, né? É que muda por ressonância, né? Porque a partir do momento, vamos supor, um cara briga demais. Se um decide não brigar e trazer uma consciência diferente, já não vai mais ter briga, não tem mais como. Entender que as pessoas são diferentes, né? Então, essas pessoas precisam compreender que o externo ele vai mudar com base no teu exemplo. Tem um filho de 2 anos, eu vejo muito isso. Então, assim, por exemplo, se eu quero que ele coma salada, eu tenho que comer muita salada. Porque ele vai questionar o porquê que ele não. Ele tem que comer o que tu não come. Hã? Por que ele tem que comer, mas se tu não come? Exato. Ainda bem que eu como bastante. Mas é muito isso, assim. Não, mas Você eu não exemplo faz. de uma coisa que tu não faz, a liderança pelo exemplo, né? Exato. E na vida adulta também é assim, em todas as nossas relações. Eu não posso cobrar do outro, não posso cobrar nada do outro, na verdade, né? Mas assim, não posso ter questões pro outro, sendo que eu não faço. Então, assim, ai, meu parceiro, ai, tu não me dá a atenção que eu mereço. E eu estou me dando a atenção que eu mereço? Se eu estivesse, eu não estaria cobrando isso. Né? Então é um processo que tu precisa entender que o outro não vai preencher as tuas lacunas internas. O trabalho, independente de qual for, de alto escalão, de menos escalão, se tu não te preencher, é só algo que tá passando na tua vida. Tá ali prestando aquele serviço e é isso. Então não vai ser, ai, quando eu for diretora, vou me preencher internamente. Tu vai ver que tem coisas boas, tem coisas ruins, daqui a pouco tu vai estar reclamando. É que também é aquela coisa, né, Thalita? Às vezes as pessoas pensam, ai, quando eu for aquilo, eu vou isso e vou ser feliz, eu vou estar bem. Quando? Mas não é o quando. O caminho é agora, ele tá acontecendo, né? A vida acontece no agora, né? Então, a gente falar 19 já ficou passado, né? Daqui a pouco finaliza até passado. Ontem, quando nós estávamos falando da live, futuro. Então, assim, futuro e passado, tu não tem como mudar. Não tem como alterar. Dizem que o passado, tu só aprende com ele. Tu pega como guia, aprende e deixa ele lá onde ele ficou, porque ele já passou. Nada se muda nele. E o futuro são vários presentes, vários hojes que tu vive que formam o futuro, né? Então, entender que não tem que pensar no amanhã se o hoje nem aconteceu ainda. Exato. Pensar no sentido de confiar, ou criar, né? Não no sentido que eu vou me aprisionar lá, né? Então, eu quero ter um cargo de direção da empresa, vamos supor. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? Ah, eu tenho que estudar mais, eu tenho que entender das vagas. Daí tu olha para o futuro, né? Eu brinco a girafa, olha lá, tá, vou voltar pro agora, porque no agora é que eu me construo. Eu vou dar um exemplo um tanto quanto bizarro, tá? Mas eu vou dar. De qualquer jeito, ninguém me requisitou, mas eu vou dar. Mas para voltar para voltar na questão de Deus, de todas as coisas. Eu tenho muito assim, eu crio a minha filha aceitando que tudo que existe é Deus. E os animais é Deus também. Nada existe por acaso. Tudo tem um porquê, cada bichinho tem o seu porquê no mundo. E eles têm um propósito já definido, né? Ele já tem um propósito definido. Nós ainda buscamos, mas ele já tem um propósito definido. E a minha filha veio agora com esses tempos com medo da tal da barata. Claro que não é só ela, muita gente com medo da tal da barata. E ela, mas mãe, eu tenho muito medo, enfim.
Deus disse, minha filha, mas é um bichinho da natureza como qualquer outro. E assim, mas mãe, mas eu não gosto de qualquer jeito. Mas por quê? Não te fez nada mal. Pô, pô, pô. Deus disse, minha filha, assim, barata vive no submundo. Ele só vem pra fora quando falta comida lá embaixo, mas ele fica só lá embaixo esperando, limpando tudo. Tu imagina se a barata não existisse? Que sujeirada que não ia ficar, né? Ai, pois é. Mas tu entende? Porque a gente, às vezes, a gente não entende que pode ser o mais simples do trabalho. Mas ele tem a sua importância. Imagina se não tivesse mais, nem tu deu o exemplo do lixeiro. Se não tivesse mais lixeiro, como é que ia fazer? Então, tudo são profissões que, se uma dessas parar de existir, uma dessas que são as profissões que são tipo atemporais, como é que faz? Então, assim, mas ele é nojento. É um bichinho que merece respeito como qualquer. Eu sou muito disso, né? Meu Deus, não me mate, tem um bicho na minha frente. As pessoas até ficam quando eu peço pra sair, ele sai, gente, é verdade, ele sai. Mas a gente respeitar como ser da criação, né? Exato. Tudo é importante, né? Tudo é importante e necessário. E quando a gente tem essa consciência, entende que independente da profissão que tu tenha, ela é importante e necessária. Porque, por exemplo, estou limpando uma casa fisicamente, é necessário também quando tu tem. Eu sou o tipo de pessoa que depois que limpou a casa, fica admirando a minha limpeza. Exato. Vidro. Nossa, olha que coisa mais linda, meu Deus, tá brilhando, fica admirando. Sabe? Porque a gente gosta de fazer. E agradecer por tudo que tem, sabe? Entender que tudo faz parte de um processo e acolher da mesma forma como a constelação traz a questão de honrar quem veio antes e os aprendizados, as profissões também. Eu preciso honrar. Não tem como eu subir um degrau se eu não honro e não dou o meu melhor aqui. Exatamente. Então é isso. Porque o degrau só é vencido quando tu ficou plenamente capaz no estágio que você tá, né? Aí você pula pro próximo. E aí tu auxilia os outros. E se tu não se cuidar, tu volta pro daquele jeito. Volta. E aí, às vezes, em doses homeopáticas, e na dose homeopática não olhada, vai pra dor, que nem tu falou, né? Vai pra dor. Exato. E aí o bicho pega, né? Mas enfim. E assim, então, a transição de carreira, né? O recado que eu quero deixar para as pessoas é entender qual que é o momento, o que o seu coração almeja nesse momento. E entender que existem coisas que tudo na vida precisa de uma construção. Então, se eu quero ser uma terapeuta de sucesso, por exemplo, eu vou ter que aplicar aquilo que eu estou falando, talvez eu não esteja aplicando ainda. Por isso que talvez não está vindo tanta prosperidade quanto eu gostaria. E apreciar o que tu tem hoje, que é o que tu tem pra hoje. Tá. Talvez amanhã não seja, mas hoje é aquilo. Então, fazer bem o que tu foi requisitado pra fazer. Nossa, isso assim dá muito pano pra manga conversar sobre isso, né? Porque as pessoas, às vezes, fazem de qualquer jeito, ninguém vai ver. E, gente, mas antes de fazer pro outro, faz por ti. Que isso vai te construir, né? E é muito uma questão, eu lembro que eu era pequena, minha mãe fazia pra nós andar na linha, mas Deus tá vendo, ela dizia. Deus tá vendo. Eu posso fazer, mas Deus tá vendo. Eu olhava com aquela cara assim, tá, Deus tá vendo. E agora? Eu falo, minha filha, né? Minha filha, Deus olha tudo que a gente faz. Não adianta se esconder atrás do sofá, embaixo das coisas. Não adianta que ele vê tudo que a gente tá fazendo. Mamãe, Não dorme. É Deus, é a nossa consciência. Simples assim. Então, pode ninguém estar vendo. Eu sei que é errado, vou fazer. Minha consciência tá. A gente tá bem com a gente mesmo, né, Thalita? Exato. Thalita, Deu uma meu bem. Um pouquinho. Agora o nosso tempo tá acabando. Assim, Né? já consigo uma live de parar no meio do caminho, porque a gente não parou de falar.
Meu bem, muito obrigado por esse tempo. A gente vai ter que marcar mais, porque a gente tem mais coisa para falar, né? Pelo amor de Deus, Tá, muito obrigada. A tua energia é maravilhosa, teus ensinamentos, fico muito grata. Você quer falar alguma coisa para as pessoas? Agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco hoje? eu quero agradecer muito todo mundo que esteve com o tempo. É aquilo que nós temos de mais precioso. Então, se você